E o nosso assunto de hoje, a gente vai falar sobre carreira, protagonismo ou figuração. Quem é você dentro do mundo corporativo? Qual papel você está desempenhando? E, obviamente, a gente vai falar especialmente da formação de paredão que aconteceu ontem, indo para o paredão, e também falar sobre algumas discussões que aconteceram ontem à noite, que pelo que eu estou sabendo ainda está rolando, as discussões estão rendendo até agora. E para a gente começar, eu vou só pedir para vocês, ó, setinha aqui no aviãozinho, clica aqui nesse aviãozinho, chama 3 pessoas para estarem aqui com a gente. É muito importante que vocês sempre convidem pessoas que gostam do Big Brother e você quer mostrar para essa pessoa uma nova perspectiva de Big Brother, como que a pessoa pega ali o que está acontecendo na casa e faz um deparo aí para o dia a dia dela de trabalho, e também chama aquela pessoa que não gosta de Big Brother para você provar para ela que quando a gente pega e olha o Big Brother com esse olhar de que é uma mini cidade, um mini estado, muito mundo ali, tem muito conhecimento do estado. Então, convidem aqui 3 pessoas para estarem com a gente. A gente tem que crescer o nosso canal, crescer as nossas redes sociais, crescer o número de pessoas na live, e a gente conta sempre com vocês para nos ajudar com esse processo. Bom, vamos começar então, Rê? Vamos embora? Vamos lá. Então, então para dar aquela introdução tradicional que vocês já estão acostumados, né? Vamos falar um pouquinho como é que se formou aí, como é que a gente chegou nesse paredão dessa semana com o Vini, o Gustavo e o Pedro Scooby. Né? A grande pergunta que a gente ficou se fazendo aí nas últimas semanas é como que o Vinícius, que era a grande aposta, né, do programa, quando foi lançado, a gente inclusive falou isso na primeira live e algumas outras, que o Vinícius, ele era o grande nome dessa temporada. Antes mesmo do programa começar, ele ganhou uma quantidade absurda de seguidores. Ele já ganhou quase 4 milhões antes de começar. Exatamente, não, surreal, né? Ele não era nada, né? Assim, ele era um anônimo que vivia lá uma vidinha, e aí só ao ser anunciado seu nome no programa, ele já largou a temporada antes de começar com 4 milhões de seguidores. Então isso, hoje, para a era digital que a gente vive, é algo assim surreal, né? Então, ele entrou como realmente a grande aposta, né? Como alguém que, até pelo que foi a temporada 21, até pelo que foi ano passado. Então, ano passado, a gente teve 2 grandes protagonistas nordestinos. Ele e a Eslovênia eram aí os nomes, mais ele até do que a Eslovênia. Então, ele veio como o grande... Tanto que os próprios participantes se referiam a ele, até um determinado momento do jogo, como realmente alguém forte. Eles acreditavam mesmo nisso. Só que o Vinícius, desde o início, ele, infelizmente, foi uma triste surpresa. Eu brinco que ele deixou a audiência lá em cima e foi caindo. Porque ele não cumpriu a expectativa, né, que a gente tinha. E ele também, não sei se todos vocês sabem, mas ele é comediante, então ele é advogado, mas ele grava vídeos para o YouTube de comédia. E aí, então, até por isso, a gente imaginou que ele fosse ser uma pessoa divertida, alegre, que fosse impactar a casa. Mas não, infelizmente, né? Ou felizmente, enfim, mas assim, para a performance dele do programa, infelizmente, ele se associou ao Eliezer, né? Ele criou um vínculo muito forte ao outro participante, que chama Eliezer, desde o início. Tanto é que lá tem uma brincadeira, para quem não assiste, tem uma brincadeira chamada Pod, né? Que lá no início a direção do programa faz, eles criarem um pod, que são mais 2 participantes que você gostaria de estar ali no pod com você, para terminar o programa com você. Então ele e o Eliezer, eles eram um do pod do outro, eles criaram um grande vínculo, uma grande amizade, e acabou que essa amizade acabou atrapalhando muito a performance dele, porque ele se colocou numa situação de figurante, porque ao se aliar ao Eliezer, no lugar dele criar uma história legal, divertida, porque aqui nós, telespectadores, a gente costuma gostar dessas parcerias, que costumam ser bacanas de verdade, mas não. Ele acabou ficando muito à sombra do Eliezer. O Eliezer viveu algumas coisas dentro da casa, hoje a gente não vai se aprofundar muito no papel do Eliezer, mas ele teve ali, querendo ou não, concordando ou não com a performance dele, o Eliezer sim viveu algumas histórias dentro da casa.
O Vini não, o Vini acabou ficando muito à sombra, né? O que o Eliezer queria fazer, né? Como o Eliezer se portava ali dentro da casa, ele sempre se colocando esse papel de figurante ali do Eliezer, tá? Esse foi o Vini. E Quer falar alguma coisa? a Giovana tá completando aqui uma coisa que eu também acho legal, que ela botou também exagera nas atitudes. Ah, muito, então, exatamente. Total. Que é uma coisa forçada, né? Assim, muito. Não é uma genuína dele. Parece que ele tá fazendo para agradar, né? Para ser engraçado. Isso. Perfeito. Propositalmente engraçado, né? Não, perfeito. E até pegando o gancho da edição do ano passado, que tinha o Gil, que era nordestino também, e foi um dos grandes protagonistas, fica parecendo aqui que ele quer fazer uma cópia do que foi o Gil. Porque ele sabe que a fórmula do Gil deu certo, então deixa eu ser engraçadinho também. Só que ele não conseguiu pegar a mão disso. Não era algo genuíno dele, não é algo natural. Então a gente vê que claramente ele está ali forçando, né? Então esse era o Vini. Além disso, a gente tem o outro participante, que é o Pedro Scooby. O Scooby, ele é do grupo dos famosos. Então o Scooby tem todo um jeitão. Ele, desde o início, ele deixou muito claro que ele não queria entrar naquela coisa do jogo, da disputa acirrada a qualquer preço, de botar... Ele sempre deixou claro que ele botaria as relações acima do jogo, e ele vem fazendo isso. Ele vem numa linha bem homogênea de atitude, né? Ele vem tendo uma constância muito grande nas suas atitudes. Só que ele é divertido, ele é engraçado, justamente pelo jeitão leve dele. Ele tem um impacto positivo aqui na audiência, porque ele é avoado, ele é surfista, ele é aquela coisa easygoing, ele tá sempre bem relax, então ele agrada o público, né, com seu jeitão, apesar dele não estar ali e a gente querer ver até o fogo no parquinho, querer ver a confusão, mas ele traz um frescor para casa muito agradável de ver. O jeito dele, bem assim, tranquilão, é muito gostoso de ver. E por último, a gente tem o Gustavo, que foi um participante que entrou já com 1 mês de programa. Ele, com a outra participante, que era a Larissa, ele prometeu que ia tacar fogo no parquinho, que ele ia ser o grande vilão da história. Ele até vem cumprindo de uma certa forma, ele tem posições fortes dentro do jogo, ele tem ótimos posicionamentos, né? Ele é até coerente, ele é muito coerente com as coisas que ele fala, ele só ainda não deu esse 100%, ele não conseguiu botar para fora 100% de vilão, porque ele criou ali um vínculo romântico com... fez casal, aí, enfim... Já era, se deixou levar pelo casal ali, né? Se juntou com a Laís, mas já era não vou ser tão radical aqui. Eu acho que ele ainda segue assim, tendo bons posicionamentos, ele é bem aguerrido, né, nas provas, mas ele ainda não botou 100% do que ele prometeu aí de jogar, né? Mas assim, comparado a outros participantes que são muito planta, ele tá até indo bem. Ele tem boas opiniões, a gente gosta dele, né, Lia? Ele tá e a gente torce. Né? Não, exatamente. Vou comparar com certos, ele tá uma maravilha, né? Não, pelo menos ele tem opinião, né? Ele coloca pra fora, né? Tanto que ontem, na prova, o decorrer do paredão foi assim, o Eliezer, que é o aliado do Vini, botou ele lá no paredão, ele rapidamente, ele tinha um contragolpe e botou o Vinícius lá pra estar junto com ele no paredão. Então ele pensa rápido, ele faz ali a estratégia dele, tem uma estratégia. Ele acho que só tirou um pouquinho o pé do acelerador por conta do romance com a Laís, né? A Giovana tá falando que acha que é mais por estratégia. Eu não acho que não. Eu acho que ele gostou dela, Gia. Eu também acho. A Laís, sim. A Laís se associou a ele por estratégia. Ele gostou dela mesmo. Ele gosta. Por incrível que pareça. E dá pra ver, né, que ele fica nessa coisa, assim, justo. Não é uma coisa normal, assim. Não seria... Se fosse por estratégia, que se dane. Só que ele não parto dela. Mas ele tá indo aí numas histórias, tá? Ele já tá caindo aí numa lábia dela de negócio, né? Bom, vamos lá. Falando rapidamente aí, como a Renata falou, né? Então, tem aí Vinícius, Scooby e Gustavo. Até passar um pouco. Então, o que me parece muito claro, né? O Gustavo é essa pessoa que chegou muito amada, que chegou sabendo que o público aqui fora não estava gostando, diferente da Larissa, que, tava sonhando e aí acordou no Big Brother. O Gustavo, ele entrou sabendo que o público não estava gostando, ele entrou com essa coisa de gerar uma movimentação. Eu acho que, de fato, ele conseguiu isso até, e gerar essa movimentação dentro
do programa. Depois ele foi dando ali uma maciada, né? Por conta aí do comando, aí também para ele pegar e afrontar muito os amigos da live. Mas é uma pessoa que eu acho que é bem o que a gente falou, assim, acho que ele tem bom posicionamento, sabe falar muito bem, sabe argumentar, então isso já é um ponto muito favorável para ele. O Scooby, o que me impressionou no Scooby? O Scooby é um cara muito leve, né? Inclusive assistindo a uma live dessas blogueiras, ele explicou por que ele tenta levar a vida mais leve, grave, né? Nesse trabalho que ele faz, né? De ondas gigantes. Ele sofreu um acidente numa dessas ondas lá de Nazaré, quase morreu. Então, ele botou na cabeça que é isso, que a qualquer momento ele pode pegar uma onda dessa e morrer, então não tem por que ficar se preocupando com o dia seguinte. Ele botou uma filosofia de vida, e isso para mim é muito admirável, porque eu sinto que ele tem essa leveza de viver um dia de cada vez, mas ao mesmo tempo ele é implacável quando ele entra na briga. Diferente, por exemplo, da Jade, que a gente está levantando tanto a bandeira, né, que é a Jade, uma grande jogadora, que só semana passada, e uma larga do nome dela. Porém, quando a briga começava, ela não entrava nas brigas. Ela ficava Verdade. Verdade. E na hora Gui, eu não tô ouvindo. Não sei se é o meu. Não. Vocês estão ouvindo? Não tô ouvindo. Ué? Agora voltou. Agora fica indo e voltando. Indo e voltando. Agora voltou. Agora você falou, Vi? Estranho. Eu não tô nem de fone, gente. Será que eu tenho 4G? Peraí. Agora, isso. O eco eu imagino, porque eu tô sem fone, então vai dar eco mesmo, não tem jeito. A Mari continua sem me ouvir, mas você já tá me ouvindo, Rê? Eu tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. Agora voltou ótimo, mas antes você começou a ficar muda mesmo. Hein? Fala aí, será que a Mari vai conseguir entender? Pra Mari sair e voltar. Alguém escreve aí pra Mari, sai e volta, porque só ela, pelo visto, tá muda agora. Bom, voltou normal, Rê? Agora voltou. Tá bom, assim espero. Voltou. Agora eu tô ouvindo, normal. Então, vamos torcer pro negócio. Ixi. Tá com um delayzinho, assim. Você tá mexendo a boca, a voz sai depois. Tá 4G. Ó, tá. Ó, voltei pro 4G. Melhorou? Agora voltou a sua imagem normal. Melhorou. Tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo, pessoal? Tá ouvindo aí, Gigi? Mari? A Giovana falou que já tava, né? Ouvindo. A Mari que não tava ouvindo. Isso, eu tô ouvindo. Tá, bom. Eu tô ouvindo. Agora eu tô ouvindo, normal. Então, assim, eu vejo que dos três, até eu acho que o Scooby é o cara mais sereno, mas que não tem problema de se indispor. O Gustavo já entrou querendo se indispor. E o Vini, assim, gente, o que eu acho do Vini, né? Pra mim, na minha opinião, o Vini, ele entra com um discurso, né, de ele é o novo Gil. Ele tentou fazer isso. O vídeo dele, inclusive, de abertura tenta fazer isso, né, dele ser engraçadinho, dele tentar tropeçar nas coisas. E eu acho que, de alguma forma, aquilo é um personagem e ele não consegue sustentar. Por isso que na primeira semana a coisa já cai por terra. Porque ele naturalmente não é essa pessoa. Então, na hora que ele tenta, ele consegue, alguns dias ele consegue fazer esse tipo de jeitão. Mas depois que passa o início, é muito difícil você sustentar um personagem. Ainda mais com 140 câmeras gravando o dia inteiro. É como se se a gente fizesse uma analogia aqui com o mundo corporativo, como se você falasse que você é uma pessoa na hora da entrevista e você tem que sustentar esse personagem que você criou na entrevista de emprego
até o último dia do seu emprego. Você vai conseguir, porque não é você. E vai chegar um dia que você vai acordar e você vai acabar sendo muito mais essa pessoa que você é, que é uma pessoa mais tranquila, mais serena. Então, para mim, o Vinícius é o que a gente chama aqui de planta, né? Para mim, ele é uma planta. Ele não está sendo. Eu acho que tem o Eli ali, ele se explorou como uma forma de, poxa, estou aqui com alguém que gosta de mim, que ele acredita nele, então automaticamente estou mais confortável. E eu acho que adicionado a isso, não é o tema de hoje, mas só para poder fazer aqui meu fechamento sobre os três, para mim, um dos agravantes do Vini é que eu tenho que ele não se sente merecedor de estar ali. Então, ele esqueceu. Então, isso já faz ele no jogo numa posição desfavorecida e sem querer criar um posicionamento otimista. Já vi alguns por lembrar dele, ver que está algo muito fora do que ele. Mas tá mudo ali. Tá cara, picotando muito. Tá picotando muito. Ou não? Agora voltou, mas antes estava. Pessoal, vocês estão ouvindo a Lilian? Porque aqui estava muito picotado. Que coisa esquisita, gente. Eu tô no 4G, então assim. Olha lá, agora você falou, voltou ao normal, mas antes estava picotando. Vamos em frente, ninguém falou nada aqui. Pode ser eu, por isso que eu não queria te interromper. Pode ser o meu. Tá cortando. Não, não é. Tá. Então, falei de protagonismo, vamos ver se eu posso melhor. Vamos. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente pensa, né, em protagonismo, protagonista e figurante, né? E aí, lembrando, né, dos participantes lá da casa. Então, por que a gente está trazendo muito isso do Vinícius, né? Principalmente do Vinícius, né? Dos três, acho que o mais nesse papel, quando a gente pensa em figurante, é o Vinícius. Porque quando a gente olha, vamos pensar nos conceitos, né? Protagonista. O que é um protagonista? Quando a gente fala assim, o protagonista do filme ou o protagonista daquela determinada história. É uma pessoa com uma passagem muito marcante. É aquela pessoa que rapidamente, é aquele personagem que você vai lembrar. Então, seja na casa, ou seja no seu dia a dia da carreira, quando a gente olha para protagonismo, é aquela pessoa que você rapidamente se lembra. É a pessoa que tem ali uma passagem muito forte, que geralmente ela tem ali o controle das suas ações, ela tem as rédeas das suas ações, né? Ela sabe onde ela quer chegar, ela tem ali o foco dela. Então, o que não quer dizer, não confundam com protagonista, então ele vai acertar sempre. Não, nada disso. Então, até mesmo olhando para o Big Brother, para todas as edições, né? Os protagonistas, eles erram também, eles vão passar por percalços, como todos nós passamos por percalços. Só que o protagonista, ele tem muito firme onde ele quer chegar, qual é o objetivo dele. Então ele vai passar, ainda que ele tropece, ainda que ele erre, ele vai levantar. Por isso que geralmente, né, quando a gente pensa num personagem assim, quando a gente olha para uma pessoa, né, na carreira, alguém que gera uma inspiração na gente, ou mesmo que não gere, mas que a gente entenda essa pessoa como protagonista da sua carreira, ela é uma pessoa muito firme nas suas ações, ela é uma pessoa muito lembrada e que a gente vê que tem ali as atitudes muito firmes em direção da onde ela quer chegar. Do contrário, que é o caso do Vinícius que a gente está falando, quando a gente pensa em figurante, ele é o oposto, ele geralmente ele vai ficar ali no segundo plano. Ele vai ser aquele personagem de apoio, né, o auxiliar. Ele pode, às vezes, até ter um envolvimento com o protagonista, né? Na grande maioria até tem, mas ele vai estar ali no suporte do protagonista. Ele não vai estar, como principal. Ele vai estar ali auxiliando, apoiando. Então, ele vai estar sempre em segundo plano. Ele não se responsabiliza pelas atitudes, né? Ele sempre terceiriza essa responsabilidade para outras pessoas ou na casa. O Vinícius fica ali à sombra. Perdão, pessoal. Ele fica ali à sombra do... vou beber uma aguinha. Perdão. Ele fica ali na sombra do Eli, né? Então ele fica ali, o Eliezer que comanda. O Eli vai para um lugar, ele vai. Faz alguma coisa, faz. Então ele está sempre ali servindo o Eli. E quando a gente olha para a carreira, da mesma forma, são as pessoas que não têm ali o controle. Elas não querem se colocar nesse lugar. Elas esperam que algo vai acontecer, ou que a própria corrente, ou que o próprio mercado vai
levar elas para onde, para algum lugar, ou a própria empresa vai se responsabilizar pelo plano de carreira delas, para onde elas querem chegar. Então, isso claramente assim, se coloca em diferentes lugares, né, o figurante do protagonista. É isso aí. Então, gente, levando isso em consideração, né, quando a gente olha para o Big Brother, acho que fica bem claro, né, o que acaba acontecendo. São as pessoas que a gente mais lembra, são as pessoas que a gente mais cita. Se vocês assistirem as lives que a gente fez nas últimas 7 semanas, vocês vão reparar que alguns nomes sempre aparecem. E é como a Renata falou, a gente não está discutindo aqui se a pessoa é certa ou errada, se ela está fazendo tudo certo, ou se ela é perfeita ou não. O que a gente está discutindo é o quanto essa pessoa aparece, tá? E dentro da empresa é a mesma coisa. Se a gente fizer uma associação, vocês vão lembrar também de várias empresas, de várias pessoas que trabalham com vocês e que, por trabalharem ali, tem algumas pessoas que você lembra e que realmente marcaram muito ali a passagem, contribuíram, enquanto outras pessoas simplesmente só estavam ali. E provavelmente agora você vai nem lembrar dessa pessoa. Então hoje, quando eu lembro, por exemplo, na área que eu trabalhei, no RH, talvez eu até lembre da grande maioria das pessoas porque trabalhávamos juntos. Mas quando eu olho para outros setores, fica nítido, alguns nomes sempre passam na minha cabeça, enquanto outros nomes eu não lembro. Então essa é a associação que a gente pode fazer entre protagonismo e a figuração. Quando a gente fala sobre o Vini, especialmente, tem uma expectativa das pessoas, tá? Tinha uma expectativa quando entrou, então é óbvio que quando ele entra com uma expectativa, você também alcançar a expectativa do outro é mais desafiador, mas ele realmente não consegue pegar e fazer aquilo ali acontecer. E tem uma série de fatores que a gente quis listar para vocês que mostram assim o quanto isso tem prejudicado ele, né? E a gente agora vai dar um enfoque no Vini, o quanto essas situações acabam implicando na opinião que as pessoas têm dentro e fora da casa sobre ele, para poder vocês olharem também à luz das empresas. Então vamos lá, Rê, qual foi o primeiro ponto que você falou aí? Que eu não quero. Se você quiser, eu quero te passar qual é. Não, legal. Então, a gente separou aqui atitudes que seriam atitudes figurantes e atitudes de protagonista. Então, vamos começar falando pelas atitudes protagonistas para depois a gente voltar aí para o figurante e para o Vini. Então, vamos, para aproveitar o gancho do paredão, vamos pegar o Scooby, que hoje, assim, eu concordo que ele não é o grande protagonista da edição, mas ele tem, sim, tido uma participação bem marcante. Assim como o Gustavo, que, assim, o Gustavo ele teve uma desvantagem competitiva de ter entrado um mês depois. Então, tecnicamente, por mais que ele tivesse informação que os outros não tiveram, e isso até colocasse ele numa situação boa, mas, assim, os outros já estavam ali se provando, né? Então, quando a gente olha Vinícius, ou Scooby e Gustavo, no paredão comparado ao Vinícius, então vamos colocar os dois como protagonistas. Então, o que seriam essas atitudes protagonistas dentro, olhando para a carreira, né? Então, a primeira atitude que eu botei aqui é essa busca, essa ser responsável pela sua evolução. Então, o protagonista, ele não vai ficar se escorando como o Vinícius faz no Eli. O Scooby tem o jeitão dele, de novo, pode não ser o grande protagonista da edição, mas ele marcou história, nem que seja com uma brincadeira que a Globo faz, a musiquinha que ele fica pensando, ele viaja, ele é todo viajandão. Mas ali você trouxe uma coisa muito, muito importante ali, quando você falou, ele não foge da briga. Ontem teve briga, teve confusão depois do ao vivo, eles entraram numa discussão. O Scooby tem lá suas opiniões, ele defende as suas opiniões, ele defende os grupos preferidos dele, que é o PA e o Douglas. Ele se envolve nas provas. Na outra semana ele foi o líder. Caramba, ele fez em segundos, né? O próprio Tadeu falou, foi o marco mais rápido da história do Big Brother. Ele terminou em menos de 1 minuto a prova, sabe? Que eram 3 etapas. Então, é surreal como ele se envolve. Então, ao mesmo tempo que ele fala, eu não tô nem aí, pra mim é legal, as relações estão em primeiro lugar, mas ele tá assim se envolvendo. Então, ele tem essa atitude aí vencedora, né? Então, isso pra mim é, assim, eu elenco assim como uma característica muito forte, assim, de um protagonista, né? Sim. E é importante até reforçar, né, essa coisa que você falou. Eu vejo que ele se envolve, ele fala que não tá, que ele tá ali pelas relações e tudo mais, mas ele é um cara competitivo, um cara focado. Em momento nenhum,
por ele não precisar, digamos assim, isso significa que ele tem uma performance ruim. Muito pelo contrário, a performance dele, para mim, em termos de comprometimento, é muito maior do que as pessoas da pipoca, que em teoria são pessoas que precisam. Então, o que é o primeiro aprendizado, olhando para esse paredão e para esses 3 personagens, né? Muito cuidado ao julgar as pessoas que estão em determinada posição ou estão em determinado posto de trabalho seu como pessoas que precisam ou não precisam do emprego. Vamos lembrar o seguinte, o Big Brother, assim como as empresas, não é um ambiente onde você está fazendo filantropia. Filantropia, gente, está em outro lugar. Está na ONG, está numa doação, está no crowdfunding, não está dentro de uma empresa. A empresa, assim como o Big Brother, ela não tem como viés pegar e dar a oportunidade para a pessoa que tem a menor possibilidade, a menor renda, a pessoa mais fraca do negócio, né? Vamos fazer uma associação com o vinho. E aí quero que vocês consigam entender a analogia que eu estou trazendo aqui. Se a gente fosse parar para pensar assim, o Vini já teria que ser o campeão, porque no nosso fonte lá de renda, ele é o que tem a menor renda do grupo como um todo. Só que, assim como nas empresas, a gente não pode desmerecer as pessoas que muitas vezes não precisam do dinheiro daquele trabalho ali, mas estão comprometidas. Eu já ouvi uma situação, e aí eu quero trazer até para cá, eu nem te contei isso, né, Rê? Mas me veio agora essa situação na cabeça. Eu tenho 2 clientes que se conhecem, né? Elas estudaram juntas no MBA e elas hoje em dia elas foram minhas alunas e hoje em dia são minhas clientes de mentoria. E o que acontece? Uma delas tem uma vida mega confortável, então a família é bem financeiramente, a família dela já ajudou, ela já teve franquia, enfim. Então, ela tem uma história aí bem sucedida financeiramente, de uma família bem sucedida, enquanto a outra é classe média, normal. E aí, o que aconteceu? As 2 vieram para a mentoria individual, só que uma com a mentalidade do eu não sei, eu quero mudar, mas eu também agora estou olhando coisas da minha vida pessoal e não sei o quê. E a outra, que vem dessa família, ela estava saindo, ela tinha um negócio com a família dela e ela queria parar, ela queria desvincular isso, então ela queria arrumar um emprego. E ela veio muito focada de eu vou arrumar, eu vou sair, eu vou fazer acontecer. E aí sabe o que aconteceu? Quando essa daqui arrumou um emprego, um outro emprego, e para ganhar bem e tudo mais, essa daqui, quando soube, né, porque elas se conhecem, falou para mim assim, né, quem não precisa é que arrume emprego. Então, assim, gente, o que é importante a gente olhar, tá? Porque ontem a discussão que rolou à noite tentou endereçar para esse viés do tipo, o Scooby tem que sair porque ele não precisa do dinheiro. O Scooby não está aqui, ele já falou que ele não se colocou como protagonista no jogo da Discord, então ele não tem que ganhar. E, gente, não é sobre isso. Porque se a pessoa é focada, se ela tem foco no resultado, se ela quer entregar um bom resultado, se ela é dedicada, ela merece sim ela merece conquistar. Mas ela já tem muito dinheiro. Que se dane, gente, porque não é sobre quem tem mais ou menos dinheiro. Gente, o cachorro... Você tá com um companheiro aí, né? Não, e a bola que ele gosta de brincar, ele conseguiu enfiar um buraquinho aqui. Então ele tá agoniado que ele não tá conseguindo pegar. Olha isso. É isso, gente. Coisas que acontecem, faz parte. Fazer em casa histórias de home office, Então, assim, até eu vou passar logo pra você, né, Rê, pra ver se consigo resolver aqui o outro. Mas o ponto principal. O ponto principal é a gente pegar e se dar conta que, assim, quando a gente fala de protagonismo versus figuração, tá muito mais relacionado à postura que a pessoa tem do que a quanto ela tem ou quanto ela precisa daquele emprego ou não. Se a gente parar para pensar, o Scooby não precisa, então ele não precisava ganhar prova nenhuma. Ele não ganhou só a última dele, ele ganhou 3, que ele passou a criança. Ele passou, exatamente. Aí ontem veio uma justificativa de que, não, eu quero que você saia
porque vocês ganham tudo e a gente nunca ganha nada. Ué, gente, mas mérito deles, não tem passapano, são provas de resistência que eles conseguem aguentar. Ah, mas aí o Scooby é atleta. Gente, todos os dias, quem assiste depois do pay-per-view, todos os dias ele vai para academia. Ele não está dormindo e acordando, ele malha todos os dias, ele corre todos os dias. Então, é mérito ele estar ali. Diferente, por exemplo, do Vinícius, que tentou se ancorar só no fato de, eu vou ser um nordestino, que pareço com a história, né? Que pareço com a situação do Gil, então as pessoas já vão gostar de mim de graça, logo não preciso fazer nada. Então, eu queria contribuir com esse aspecto para a gente desmistificar, né, Rê? Porque eu acho que isso é uma coisa que me dá muita dúvida dentro do Big Brother e que eu lembrei agora que aconteceu isso. Então, a gente às vezes acha que o Big Brother está tendo discussões, mas aqui fora a gente também tem. Quantas vezes a gente às vezes não questionou, mas o fulano foi promovido, ele que nem precisava do dinheiro. Mas, cara, a promoção não é sobre a pessoa precisar do dinheiro, é sobre a pessoa ter naquela posição. Então, ela seja rica, ué, promete ela, que bom que ela é rica. Que bom que é rica e está sendo promovida, mérito dela. Isso. Não, e seguindo no que você falou, eu queria até acrescentar as outras características que, ao meu ver, fazem a diferença num perfil protagonista, que são a busca por desenvolvimento. Então, quando eu falei para vocês que o protagonista é responsável pela sua evolução, o que ele faz, o que faz ele, torna ele ser responsável? Ele está constantemente buscando se desenvolver. Ele sabe que, assim, o jogo nunca tá ganho, sabe? Sabe aqueles jogadores de futebol, né, que a gente ouvia antigamente? Eu não preciso treinar porque eu já sou o bam, bam, bam. É a mesma coisa na nossa carreira. O jogo nunca tá ganho, tá? Então, às vezes, a gente se coloca numa posição de que, eu já fui promovida, eu não preciso mais, agora eu tô tranquilo. Ou ainda, né, o que é o mais comum, que ele com certeza vai concordar comigo, que a gente mais ouve aqui, né, com os nossos clientes. Mas eu estou muito ocupada, agora não dá, é impossível fazer um curso, fazer um treinamento, assistir uma palestra. Pô, cheguei em casa, estou cansada, eu quero ver Netflix. Eu também quero, gente, a Lilian também quer. E ninguém está aqui dizendo que vocês não possam fazer isso. Tem tempo para tudo, né? Não querendo entrar numa questão de gestão aqui de tempo. Mas a gente tem que entender quais são as prioridades da nossa vida. Então, isso diferencia o protagonista. Para ele, o jogo nunca está ganho. Ele sabe que ele tem que se manter constantemente atualizando e se desenvolvendo. Ele também tem uma questão de autorresponsabilidade, porque essa situação que a Ali estava trazendo para a gente aqui, que houve uma super discussão depois do paredão e que colocaram isso em voga, se o Scooby merecia ou não ganhar o programa, porque ele já era, né, já ganha muito dinheiro, e do contrário a galera da pipoca não. Porque assim, o programa, ele não é, o prêmio ele não vai para o mais desprovido economicamente, né? Não é um programa que avalia uma condição social, e sim a performance como um todo. Assim é a nossa carreira, tá? Você trouxe uma situação, eu também queria compartilhar. O que eu já vivi em mais de uma empresa com pessoas diferentes. Eu vou contar a história de uma maneira mais superficial, não entrando em detalhes, mas eu vivi situações muito semelhantes em empresas diferentes. Eu já convivi, Renata, pessoalmente, trabalhando comigo lado a lado com pessoas que se faziam, né, usavam a sua situação social, socioeconômica, para poder crescer, para poder comover e gerar ali, né, algo no sentido de, não, eu preciso crescer, eu preciso ser promovida, porque eu não tenho, porque a minha família é muito humilde, tá? Isso aconteceu mais de uma vez, né? Fora outras histórias que a gente sabe que acontecem todo dia. Isso todos os dias acontece em organizações e empresas, gente. Só que é o seguinte, eu não tô aqui para dizer que os problemas não existem. A gente vai se deparar com um chefe filho da puta, sim. A gente vai se deparar com um colega safado que vai te dar pernada. A gente vai se deparar com problemas externos, né? É guerra agora, é pandemia, é eleição, é um monte de coisa que acontece que vai interferindo. A nossa vida não é uma linha reta, né? Adoraria que fosse, mas não é. Então a gente vai se deparar sim com essas situações no dia a dia. Agora, eu não posso pegar os meus problemas pessoais e achar que a empresa vai olhar para esses problemas pessoais para fazer algo por mim. Porque pensa o seguinte, dentro de uma empresa, quantas pessoas como nós estão lá e também têm seus problemas pessoais?
Então é justo que a gente... Eu nem ia querer nunca, na minha vida, eu sempre tive um mantra muito forte na minha vida profissional. Eu nem quero crescer dessa forma. Eu quero crescer pelo que eu gero, pelos resultados que eu gero, não porque eu tenho uma história XYZ. Então, dentro do Big Brother é a mesma coisa. Tem uma confusão muito grande, principalmente nessa edição, tá havendo essa mistura, né, de papéis. Ah, mas então ontem isso ficou muito demarcado, né, depois da discussão, né, ali. Ah, mas o Scooby não precisa, porque ele é surfista profissional, ele ganha muito dinheiro, e para mim faz diferença, porque eles ganham ali, vão ganhando dinheiro nas provinhas, né? Então, assim, a prova do líder ganha 20 mil reais. Aí isso ficou na discussão, mas isso não cabe na discussão. Porque, assim, querendo ou não, a galera desse ano famosa são os que estão ganhando as provas, porque eles se dedicam, porque eles ficam até o fim, porque eles se empenham, o que a Lilian trouxe. Ele vai lá, treina, malha, faz com que ele tenha resistência. Ele está sempre preparado, né? O outro lá, o Vinícius, né, tá sempre dormindo, tá sempre fazendo sanduíche pro Eli. Em vez de ele estar ali se preparando, ele tá preparando sanduíche pro Eli. Então, são as escolhas, gente. A gente pode escolher levar os nossos problemas pessoais para a mesa do nosso trabalho e achar que com isso a gente vai conseguir algo. E pode ser até que consiga, tá? Porque nesses dois casos eu vi essas pessoas crescendo do meu lado. Mas isso não é sustentável. Não é isso que vai... Então pensa o seguinte, quando a gente fala de uma atitude protagonista, como você quer ser lembrado amanhã? Que história que você quer escrever na sua vida pessoal, na sua carreira? É assim que você quer ser lembrado lá na frente, com 50, com 60, com 70 anos? Quando você sentar e olhar para trás. Ah, eu fui promovido sim. Quando você estiver contando para os seus netos, eu fui promovido sim. Porque, né, eu vim de uma família humilde e aí olharam para mim, tiveram pena e aí eu fui promovida e foi assim que eu cresci. Ou você quer contar tudo que você construiu, todos os seus feitos. Então, isso é ter uma atitude protagonista. É saber que vai enfrentar problema. Vai enfrentar o chefe que vai querer te dar pernada, o colega, as disputas do dia a dia, as dificuldades. Mas é como você reage, né? E não quer dizer que você tenha que aceitar tudo. Mas como você sai, como você se prepara para ter essas adversidades, que na casa são as provas, é o convívio ali com pessoas diferentes de você. Então, no dia a dia do trabalho, como você se prepara para viver todas essas adversidades aí ao longo da sua história? É isso. E no final, gente, né, porque alguma pessoa pode estar pensando, ah, mas coitado, porque ele realmente ele realmente precisa, ele não teve as mesmas oportunidades que o Scooby. Eu super entendo, gente. No passado ele não tenha tido as mesmas oportunidades que o Scooby teve. Mas hoje os dois estão participando do mesmo programa. Então, sim, eles estão tendo as mesmas oportunidades agora. Então, só para quando alguém entra numa empresa, ela está sim tendo uma oportunidade. Ah, mas aí a pessoa que tem menos histórico, ela entra como auxiliar líder, então ela não vai conseguir crescer. Não é bem assim, gente. Ela pode conseguir crescer desde que ela tenha atitudes protagonistas. O mais importante é ela ter a chance de pisar o pé lá dentro. Ela pisou com o pé dentro de uma empresa, ela já está tendo uma oportunidade ali de mostrar e de construir o trabalho dela. Então esse é um ponto importante. E tem mais um, né, Rê, que a gente pegou e tinha anotado, não foi? Isso, e assim, a outra atitude dos figurantes, né, das profissionais figurantes, ele, além do que a gente já tinha falado, que ele terceiriza, né, as escolhas, terceiriza seu plano de carreira, né, como é comum ouvir, né, pessoas falando, não, mas a empresa que tem que me ajudar a crescer, a empresa que tem que dizer para onde eu tenho que chegar, como é comum. Gente, por favor, vocês que estejam assistindo isso, assim, compartilhem, multipliquem isso, não deixe esse conhecimento ficar parado aqui. Por favor, a empresa não é responsável pelo seu crescimento. Não é a empresa que tem que te dizer se você tem que chegar num cargo de especialista, de coordenador. Não, mas a empresa não quer assim. Não, Renata, assim, não, Lilian. Mas é aquilo. Como é que eu vou fazer? A empresa não quer, não tem o que fazer. A gente sempre tem o que fazer, as escolhas são nossas sim, não terceirize essa responsabilidade para a empresa. Anota essa frase, por favor, essa frase tem que se perpetuar. Não terceirize a responsabilidade da sua carreira para a empresa, por favor. Não fale mais do que você produz, então não fique se escorando nas suas histórias, né? no que você viveu de ruim. Pelo contrário, pegue as suas histórias, as suas dificuldades para se movimentar para ir como combustível para seguir em frente. E
saia da zona de conforto, né? Porque o figurante, ele não sai, que é o que a gente tá falando do Vinícius. Ele fica ali, dorme pra caramba, aí faz uma brincadeirinha, cai pra parecer engraçadinho. Por que ele não sai da zona de conforto? É difícil, dói. Dói tá aqui com vocês, né? Alguns de vocês podem estar achando que a gente tá falando um monte de besteira, né? Então, assim, dói, assim, sair da zona de conforto dói pra caramba, né? Entregar algo a mais. Na outra live você falou muito isso, né, Lilian? Assim, o que a gente pode fazer, o que a gente pode entregar a mais, o que a gente pode fazer de diferente. Quando a gente senta numa cadeira, que a gente muda de emprego, que a gente faz uma transição de carreira, que a gente assume uma posição de gestor, 8K, né, que é o seu público. Então, assim, dói, claro que dói. Mas dói para todos nós, não dói só para você, não dói só para mim, dói para todos nós. Então, o que a gente pode usar dessa dor para crescer e se manter em movimento? Então, isso é ser uma atitude figurante, né? Então, pensa lá no Vinícius, pensa no Lucas, que foi ontem o protagonista da discussão, né? Que é o líder, mas que se colocou nessa situação. Não, mas Scooby, você ganha ou não ganha? Porque ele não quer ter outras atitudes, ele não quis seguir uma trajetória dentro ali da história do Big Brother como um protagonista, né, que ia assumir essa postura. O Lucas, então, a gente não vai se estender muito nele hoje, mas totalmente esquivo, totalmente sabão, pingou num grupo, pingou no outro, foge das discussões. Quando hoje a gente vai ver, tenho certeza que eles vão botar ele na berlinda e acho pouco provável que ele vai reagir, porque não é muito do perfil dele. Ele foge, né? Tem uma tendência ali quando é confrontado, ele dá uma recuada. Então, o que hoje, pensa o seguinte, quero que vocês reflitam no que tipo de atitude que vocês estão tendo no dia a dia. Essas atitudes vão levar vocês para um lugar de protagonista ou estão levando cada vez mais vocês para o lugar do Vinícius, né? Dentro da casa, que é um lugar altamente figurante, né? Exatamente. E o que é interessante, né, Rede? Tudo que você falou, assim, Lucas vai ser um outro dia, né? Porque senão a gente vai ficar mais uns 40 minutos de Lucas. O que é interessante, tá? E assim, eu vou tentar explicar e talvez eu seja mal interpretada no início, então vou tentar conduzir aqui para fazer uma linha de raciocínio coerente. Se a gente parar para pensar, semana passada, né, a Jade saiu odiada, né? As pessoas estavam com raiva dela, não sei o quê, por conta das historinhas, enfim, né? É um pré-infantil 1 que tá rolando ali entre elas, assim, a comemoração, uma parêntese rápida, a comemoração da Eslovênia junto com a Laís, quando o Arthur saiu da prova, gente, eu acho que eu fiz uma comemoração daquela no maternal 1, quando eu tinha 3 anos de idade, com as minhas coleguinhas, assim, é uma cena patética, tá? Se elas tivessem 15 anos, eu talvez entenderia. Mas só que a Laís, sei lá quantos anos a Laís tem 20 anos. Não, a Laís é médica, né? Assim, médica. Pois é. Então, assim, se ela é médica, como já é que pode? É por aí, né? 25, 26, né? 21. Não sei qual é a idade dela. Então, também assim, não sei. Uns 30, eu acho. A Eslovênia também não é tão novinha. Apesar dela ter uma carinha de novinha, novinha. Ela é um pouco mais nova, mas não é tão mais nova. Pois é, então assim, é uma atitude infantil. E, gente, eu já vi isso dentro de empresa. Não a comemoração, mas essas atitudes infantilizadas dentro da empresa. Por outro lado, por mais que a gente tenha saído lá com as pessoas reclamando dela e tudo mais, ela foi uma protagonista dentro do que ela se propôs a fazer. Na minha visão, ela se esquivava de conversas, de discussões, então ela aproveitava para só entrar em discussões realmente mais blasés ou no jogo da discórdia, que aí a coisa pode ficar mais acalorada, né? Pois é, Claudinha, não vejo a hora do paredão. Eslovênia, então, não vejo a hora. Nossa, também. Eu acho a Eslovênia petulante, tá? Também. Pra não contar a fofoquinha lá dos dois que eu te mandei, né, Rê? Pra contar pra ela. O pessoal ri. E aí, o que acontece? A Jade, por mais que ela tenha feito, falou, criou, a gente falou muito das falhas de comunicação. Cara, ela foi uma pessoa que tinha uma cultura presente ali. E outra coisa, gente, em teoria, a Jade é outra que não precisava. Um post da Jade, 300 mil reais, uma publicidade da Jade, uma publicação. Então, assim, ela em teoria não precisava, ela podia estar lendo papel de planta, mas ela não quis. Ela mostra que ela é uma pessoa, ela não quer passar essa imagem de uma pessoa fraca, de uma pessoa que ficou ali passando o dia. Então, esses são pontos importantes para a gente levar em consideração para a carreira. Muitas vezes a gente
está numa situação que a gente pode ser julgado, que as pessoas podem interpretar a gente mal, que foi o que aconteceu ali com a Jade, mas a gente cria uma presença. E quando a gente fala de protagonismo, gente, quando a gente fala de marcar história dentro da empresa, de crescer, isso é importante, a gente criar e romper a carreira, né? E isso, para mim, fica muito claro a cada pessoa que eu atendo, e a Rê também provavelmente vive essa experiência de, a cada vez que a pessoa decide dar a cara a tapa e falar, vou falar, que se dane, depois que der merda, deu merda. Vamos ver. É aí que a pessoa surge e as coisas vão começando a rolar a favor daquela pessoa. Então, como eu sinto que o Vini, ele tem realmente a sensação de que ele não merece, e por ele ter esse sentimento de não merecimento, ele fica acuado, então ele se diminui dentro da situação, e no que ele se diminui, ele se coloca nessa posição de vou ser uma planta aqui dentro, porque se eu não sou merecedor, é melhor que eu fique esquecido. Só que quando a gente faz esse papel, a gente tem um efeito rebote lá na frente. Esse papel ele não consegue durar muito tempo. Ele só ficaria em terceiro lugar se ele fosse não sendo votado nunca, até o dia que ele chegaria na final. Mas ele ganharia em terceiro lugar porque não teria opção para dar para outra pessoa esse posicionamento. Então, só levem isso em consideração, porque às vezes, né, eu ouvi isso quando eu trabalhei numa empresa que estava em recuperação judicial, as pessoas falavam, eu nem quero fazer reunião com você porque eu quero que o RH esqueça que eu existo. E essas pessoas que falavam que queriam que a gente existisse, que a gente esquecesse que eles existiam dentro da empresa, foram as primeiras pessoas a entrar na folha de demissão. Porque uma pessoa que é para ser esquecida dentro da empresa, quando a gente pega a folha, a gente não lembra o que essa pessoa gerou de contribuição. E se eu estou fazendo um processo de recuperação judicial, onde a empresa precisa de gasto, não faz sentido eu manter essa pessoa, melhor mandar embora. Eu deixo uma pessoa que eu tenho que pagar mais caro, mas que em compensação faz um trabalho que seja mais marcante. Então, ser essa corporação, apesar de parecer mais inteligente, porque eu faço disponho de ninguém, eu também não apareço muito, não deixo outras pessoas aparecerem, eu crio um clima de todo mundo. Apesar de parecer muito bacana, o resultado dele lá na frente, na minha visão, ele é catastrófico. Então, ele pode demorar pouco tempo, muito tempo, mas na minha opinião, ele vai ser catastrófico. Quem está assistindo a gente, eu acredito que se é uma pessoa que segue o meu perfil e segue o perfil da Rê, não está aqui a passeio, né? Pessoas que estão a passeio certamente acham o nosso Instagram um grande porre, um grande saco, não vai seguir a gente, não vai assistir a live. Por quê? Porque a gente é chata com isso. Então, se você está assistindo, certamente você não quer adotar essa postura. Então, uma coisa que a Rê falou e eu quero reforçar para vocês se proponham a sair dessa zona de conforto. É desafiador? Lá atrás, quando eu tive que fazer live aqui, foi super difícil. Eu, de vez em quando, me impulsiono a falar assim, fala o que você pensa, que se dane, que ganha um monte de hater. Lá no Tico-Teco, né, na nossa rede vizinha, eu ganhei um monte de seguidor lá porque eu fiz um post e o povo ficou puto comigo no post. Então, assim, foi desafiador, gente, romper com isso, romper com esse medo do que falariam de mim. Sim, mas por outro lado, o que me faz, na minha opinião, me faz aparecer, ser vista, ser lembrada pelas pessoas, conseguir os clientes, ter uma mentoria, fazer com que as pessoas cheguem em resultado. A mesma coisa a Renata. Então, se vocês estão aqui, se proponham diariamente, dentro do que vocês fazem, ainda que você esteja empregado, o que você pode fazer que te coloque fora da zona de conforto. Eu não gosto de abordar pessoas no Instagram porque eu acho que é invasivo. Então tá bom, então amanhã você vai abordar 2 pessoas para poder falar com elas. E quando você rompe com isso, você começa a tornar essa pessoa mais favorável. Você vê, o Scooby, ele podia ter um cagaço gigante de entrar e falar isso, né? E se impor, e como é que seria a imagem, porque tem todas as mídias de fofoca, a Luana Piovani, e ele não se abate com isso. Assim como o Gustavo, que para mim era pior, porque o jogo do Gustavo era, eu sou pipoca, ninguém me conhece, então vai dar merda. E ele falou, eu estou disposto, pode dar muito certo, eu lembro a frase dele no segundo dia de jogo,
Foi pode isso mesmo. dar certo ou pode dar muito errado, mas esse é quem eu sou e foi o jogo que eu decidi jogar e tá dando muito certo. E mais uma vez, uma pessoa que entrou um mês depois, veio com informação de fora, privilegiada, mais ou menos, o jogo estava muito morno, ele não teve muita informação. Tanto é que ele nem sabe quem é o favorito. Mas ele entrou um mês depois, ele entrou defasado, sim, ele entrou muito mais defasado do que com um bom posicionamento. E conseguiu ser mais marcante, por exemplo, do que uma Eslovênia, do que a própria Jess, né, que também fica ali, que o próprio Vini, tem horas que eu esqueço que o Vini existe no programa. Assim como a Bruna, né? A Bruna que saiu, a gente nem lembra que a Bruna pegou e falou, né, e participou do programa. Então, só para reforçar o meu posicionamento, é muito disso, assim, se desafie. Então, nenhuma empresa é um ambiente filantrópico, não é o objetivo ajudar quem mais precisa ou quem menos tem dinheiro, não é sobre isso, é sobre quem aparece, é para quem quer dar a cara a tapa, só que, para fechar aqui o raciocínio, todas essas pessoas se sustentam em resultado. Então, o Gustavo só vai para o confronto porque ele se sustenta na posição dele. O Scooby só vai para o confronto porque na hora da prova ele dá o máximo de si para ser quem é. Então, como último ponto só de reflexão para vocês se você quer ser figurante, entenda que você tem que entregar resultado. Figurante, protagonista. Porque não adianta você querer ser um protagonista sem entregar resultado, porque você vai aparecer sem entregar porra nenhuma. Aí ferrou, porque aí você vai ser mandado embora. Da mesma maneira vai ser figurante, porque vai falar gogó, né? Vai falar, mas não vai gerar nada. Então vai acabar seguindo nesse papel de figurante, né? Já para ir, então, para as considerações finais, o que eu queria também deixar de reflexão para vocês? Pensa o seguinte, dentro da empresa, a empresa ela é composta pelo corpo de pessoas, colaboradores, funcionários, enfim, como chamar lá aí dentro das empresas que vocês trabalham, né? Pensa o seguinte, se uma empresa for formada com mais figurantes, ela certamente vai ser uma empresa mais rasa. Então, com certeza, ela vai ter dificuldade de crescer. E como ali bem falou, as empresas não são instituições filantrópicas. Elas precisam, para se manter ali no mercado, elas precisam se manter dando resultado e crescendo. Então, se uma empresa nunca, a menos que ela realmente já esteja numa linha já de fechar, mas assim, dificilmente a empresa ela vai ser conivente com um corpo aí de funcionários, com maior parte formado por pessoas com perfil, né, figurante. Do contrário, as empresas, o que elas esperam na maioria das vezes? Que a maioria dos seus funcionários tenham essa postura protagonista, que é uma postura de criatividade, de trazer resolução de problemas no dia a dia, de trazer resultados, de inovar. Então, tudo isso que a gente está vendo, o mundo está sempre em constante transformação. Então, não pensem, no lugar de pensar, as condições são diferentes, são, claro que, de novo, né, como a gente falou no início, claro que tem as adversidades, mas a gente sempre tem oportunidades, as oportunidades sempre existem. Então, eu quero muito que vocês saiam daqui e reflitam sobre isso. O que eu estou fazendo hoje? Qual tipo de atitude eu estou tendo para cuidar da minha carreira, para gerar aí um impacto, para alcançar os resultados que eu quero? O que eu estou fazendo hoje? Eu estou tendo essa atitude, né, protagonista, e como se eu não estou tendo, que o jogo não está perdido, tá? Não está tudo, meu Deus do céu, saí daqui com depressão porque eu não estou tendo, percebi que eu estou tendo atitude figurante. Não. Então, se você está tendo uma atitude figurante, o que você pode fazer? A partir de amanhã ali, até trouxe aqui um dever de casa para vocês. Então, o que vocês podem fazer? Vocês que se consideram hoje tendo uma atitude figurante, assim como o Vini, o que vocês podem fazer para mudar esse jogo? Para começar a trazer transformação para dentro da empresa, falar mais, agir, né? Usar mais a criatividade para contribuir com o lugar que vocês estão trabalhando, tá bom? E pensa o seguinte, todos nós, sem exceção, a gente não é um ou outro, nós temos os dois perfis, mas a gente que vai administrando, a gente tem poder para administrar o perfil. Eu quero ser sempre protagonista, então eu vou sempre cuidar e trabalhar para que eu esteja sempre em movimento, gerando os resultados que eu desejo. Então, não é um ou outro, mas é equilibrar e, claro, transformar o que você tem aí, desenvolver de forma que você consiga ter os resultados mais positivos possíveis, né? E aí, a gente sempre fala isso, né, Lita? Hoje tem jogo da discórdia, quem quiser acompanhar e comentar, mandar direct pra gente, pra dizer o que vocês acharam. A expectativa é que hoje, pegue nem o Vinícius, mas o Lucas. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Tô animada.
Tomara que Também. o jogo da discórdia que passa o Cheia povo. de sono. O povo tá... E assim, eu também tô cheia de sono. Tô cheia de sono, porque eu estudei pra caramba esse final de semana, mas não perco esse jogo, não. Você ainda tava em formação esse final de semana. Exatamente. Eu tô cansada, mas eu vou assistir. Ai, gente. Não. Eu tô cansada. Olha, hoje eu espero que, assim, porque dá pra ver que o Lucas tem uma dificuldade enorme de organizar ideias. Ele tem muita dificuldade de sustentar os erros dele, assim, pedir desculpa, realmente eu errei e tudo mais. Então, acho que hoje vai ser um show de horror pra ele, coitado. Porque o Scooby tá puto com ele, o PA tá puto com ele, o Arthur tá puto com ele. E aí, exatamente. Madrugada o negócio rendeu, a Lina ficou favorável também ao grupo do Arthur. Ou seja, vai ser um negócio interessante. Vai. Se vocês assistirem, vai lá, comenta. Pra quem é meu aluno, tá lá na comunidade, joga lá na comunidade do Modos Inovantes pra poder a gente debater ali enquanto está acontecendo. Eu e Renata, a gente adora. Ficamos eu e Renata. Isso, exatamente. Mensagem ao longo do jogo. Isso. Ó, segunda-feira estaremos aqui novamente às 18h18. Finalmente, pra gente fechar nosso convite. Pra quem tá aqui e ainda não me segue, é só clicar na setinha aqui em cima, ó, que quando você vai aqui, ó, Lilian, a Lilian Cidreira Vieira, a Renata, se você apertar ali a setinha, vai aparecer ali os dois perfis, então sigam a gente. Então quem tá aqui ainda não segue a Renata, por favor, passe a seguir a Renata. Quem ainda não me segue, passe a me seguir, para que a gente também cresça o nosso número nas redes. E semana que vem, aguardo vocês, chamem seus amigos, encaminhem essa live, a live fica gravada aqui para vocês. Encaminhe para os seus amigos para que eles possam assistir também, aprender com esse conteúdo que a gente está gerando aqui para vocês. E nos vemos semana que vem. Para quem está aqui na minha rede, quinta-feira a gente se vê novamente. Isso, obrigada por comparecerem aqui, por participar aqui com a gente. Aguardamos vocês segunda-feira que vem, viu? Obrigada mesmo. Um beijo. Beijão, tchau. Até Tchau. semana que vem.